Shalom, queridos. Hoje nós temos o capítulo 22 do profeta Ezequiel. Vocês podem aplaudir ao Senhor Jesus? Ele merece. Ele é a palavra. João, capítulo 1, versículo 14. Ezequiel, capítulo 22, dá para nós a lista de pecados entre o povo de Deus. É chocante: idolatria, assassinato, sacrifício de crianças, adultério, incesto, extorsão e suborno nos tribunais. Meu Deus, roubo, opressão dos pobres pelos ricos e a negação do direito aos estrangeiros. A lista é extensa. Ezequiel 22, de 7 a 12. E o pior, a podridão começa de cima para baixo. Príncipes, sacerdotes, profetas são igualmente violentamente corruptos. Ezequiel 22, 6. Sem dúvida alguma, Deus intervirá, e aqueles que agora parecem tão valentes entrarão em colapso, como o metalúrgico lança o metal impuro na fornalha de purificação. Assim Deus reunirá o povo em Jerusalém e soprará fogo sobre ele, e eles irão derreter. Ezequiel 22, capítulo 22, de 18 a 22. Deste modo, eles verão o tamanho do seu desagrado, quanto ofenderam a Deus. Não existe como eles possam ser poupados do julgamento divino. Não tem como. No entanto, Jerusalém não é a própria cidade do Senhor? Não foi o próprio Deus quem estabeleceu os seus muros para manter o inimigo fora? Sim, isso mesmo. Mas não se deixe enganar. Aqueles muros aparentemente firmes e fortes, na verdade, já estavam comprometidos. É necessário encontrar rapidamente alguém para reconstruir os muros, enquanto ainda há tempo. E se os muros não estiverem ainda completos, no momento em que eles forem necessários, então temos que encontrar alguém que se interponha na brecha, evitando assim que o desprezar de Deus seja derramado. Ezequiel 22, 30. Aparentemente, não há ninguém capaz de defender o caso de Israel. Não há ninguém qualificado. O que então pode acontecer? Senão a desgraça. Se não há ninguém qualificado, então só pode acontecer a desgraça. No entanto, existe alguém qualificado que aceitou ficar na brecha. Alguém cujo perfil foi vislumbrado pelos profetas. Ele é, ao mesmo tempo, filho de
Deus e Filho do homem, o único qualificado. Ele se posiciona na brecha, pondo fim ao desgraçado de Deus e salvando a Israel. Jesus ocupou o lugar em que o muro que estava quebrado, recebendo sobre si a ira de Deus sobre o pecado do mundo, dando uma oportunidade não só a Jerusalém, mas a todos que nele crerem, de sobreviver, a oportunidade de sobreviver à justiça que Deus aplicará a toda a terra. Gênesis 18, 25. Mas eu também sou chamado para estar com ele na brecha, orando por minha comunidade, por meu país, pelo mundo. Não é esta uma honra e uma oportunidade maravilhosa? Eu espero que você e eu, que nós entendamos que a Bíblia de Gênesis a Malaquias está apontando Jesus. E esta situação aqui, o profeta está justamente falando que o único que podia, não tinha ninguém para ficar na brecha. Não estou encontrando alguém que pudesse. Todos estavam desqualificados. Então, chegou o ponto que todos têm que perceber que aquela promessa de Gênesis 3,15 é a única solução. Ou ele vinha para cá, ou ele vem para, aqui no caso ele ainda estava para vir. Então, ou ele vem para estar esmagando a cabeça da serpente, ou não teria jeito. Tudo que vocês viram, que nós estamos vendo, de Gênesis até Malaquias, é Deus dando oportunidade para o homem chegar ao ponto de estar humilhando-se, arrependendo-se dos seus maus caminhos, para o Senhor dar a bênção que ele sempre quis dar, uma terra sarada. Mas, infelizmente, ninguém estava pronto, ninguém qualificado para estar na brecha. E por isso, tinha que se esperar por Jesus. Só Ele. Agora, graças a Deus, já não estamos no tempo de Ezequiel. Agora Jesus já chegou, já passou por aqui 33 anos, 3 anos de ministério, passou pela cruz, foi abandonado na cruz no momento que os nossos pecados estavam sobre ele, mas ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas no final de tudo ele diz: está tudo consumado. A obra foi completa. Ele hoje está à destra do Pai, intercedendo por nós. E quem crê a essa altura deve estar anunciando a nova promessa. A de Gênesis 3,15 se cumpriu. E não vai ser diferente a promessa que está em Atos 1, versículo 11. Da mesma maneira como ele foi assunto aos céus, ele descerá para vir buscar a sua igreja. Então já sabemos que a única esperança é Jesus. A igreja já sabe disso. Hoje não é somente Israel. Hoje, depois do Senhor vir e fundar a igreja com 12 apóstolos israelitas, ou seja, judeus, hoje a igreja somos todos nós, gentios e israelitas, que aceitaram Jesus, que têm uma nova vida, que são filhos de Deus. Os judeus sabem que o Senhor Jesus salva todos que receberem. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Todos quanto receber Jesus, esses são filhos de Deus. Então, não somente os judeus que receberam Jesus,
mas também nós e todas as nações, onde quer que tiver alguém que recebeu Jesus, está enxertado em Israel. Então a igreja é Israel e nós, gentios, todos que receberam Jesus. Em todos os países tem alguém que recebeu Jesus. E os judeus estão tendo o privilégio de estar conosco, porque eles rejeitaram, mas o Senhor está continuando a trabalhar naqueles que não receberam Jesus, e todos eles irão se converter, mesmo passando por todos os sofrimentos, até entenderem que Jesus já veio, e nós juntos iremos estar naquela grande cidade, onde haverá banquete, uma ceia para sempre, sentados na mesa com o Senhor, com vestes resplandecentes, com um corpo incorruptível, judeus e gentios, a igreja do Senhor. Então, nessa confiança, não vamos ficar do mesmo jeito que Israel ficou, porque o Senhor chamou, o Senhor escolheu, está escolhido. Vocês viram que ele não abandonou Israel. Escolheu a nós gentios também, todos que aceitaram, ele não vai nos abandonar. Mas sabemos que se não estivermos na vida de oração, na vida de meditação na palavra, não estivermos na vida de adoração àquele que é digno, vamos sofrer muito. Ele vai bater. Ele bate. Ele bateu em Israel. Apanhou, que não foi brincadeira. E a igreja, a parte dos gentios, se não se enquadrar, olhando tudo que Deus, olhando, meditando em tudo que Deus deixou aqui, de Gênesis a Malaquias, que é para a gente não fazer o mesmo, e a gente olhar para isso e continuar fazendo a mesma coisa que Israel fez, vamos também apanhar muito. Já tomamos uma bela de uma surra quando a pandemia tomou toda a terra e muitos filhos de Deus foram agraciados, né? Estamos aqui, um milagre, mas cadê a nossa gratidão? Muitos foram, o Senhor quis, Ele é soberano, e nos deixou aqui. Será que foi para a gente ficar somente contando a história? Que nós estamos livres, que o Senhor nos sustentou, que nos deu a vitória no meio de toda aquela calamidade? Ou é para nós estarmos arregaçando as mangas e libertando os cativos e oprimidos, obedecendo a ordem do Senhor Jesus? Ele disse: ide fazer discípulos, para que quando ele chegar, nos encontre fazendo conforme ele mandou, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Ele vem, com você e eu obedecendo, não. Mas enquanto ele não chega, os desobedientes vão sofrer igual a Israel. E aqueles que estão esperando têm aflições, mas são aflições por causa de estar pregando o evangelho. É outro tipo de aflição, essa é diferente. Não vai deixar de ter, porque nós vamos pregar o evangelho e o diabo fica furioso conosco. E é claro que ele não vai vencer, mas a gente passa por momentos difíceis, como Paulo passou, Pedro passou, todos os apóstolos passaram. Eles estavam pregando o evangelho de tal maneira que chegou até nós. E eles sofreram, foram crucificados, foram degolados. Então, esse tipo de aflição, Deus não disse que nós não íamos ter. Todo que prega o evangelho está sujeito a isso. Mas se a gente não quiser somente essa que é a principal, porque você morre com Cristo. Vê se Paulo teve algum problema. Ele tinha certeza que estaria nos céus com o corpo completo, que a sua cabeça não ia ficar, que ele não ia ficar sem cabeça, porque ele ia receber, e todos que são de Deus, que vão estar com ele, vai ter corpo perfeito, incorruptível. Eles criam de verdade. Portanto, eles enfrentavam tudo para tirar as almas do inferno, para resgatar as vidas da mão de Satanás, pregando o evangelho, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Então eles sofriam e eram felizes. Agora, triste termos sofrimento como Israel passou aqui, que a gente não quer imitar, por estar em desobediência, não cumprir o propósito de Deus e sofrer tudo aquilo que eles sofreram, as vergonhas que passaram, sem ser por causa de Jesus, sem ser por causa do amor a Deus. Era por causa da desobediência. Note a diferença do sofrer
por obediência, que você quando sofre por obediência, você não tem problema de consciência, você fica tranquila, fortalecida pelo Senhor para atravessar o sofrimento na certeza que seja o que for, estaremos com o corpo incorruptível quando chegarmos lá. Não tem problema se perder uma perna, se perder uma mão, o que aconteceu, porque lá teremos um corpo completo, incorruptível, sem direito a pecado. Então, queridos, vamos viver o Evangelho? Vamos meditar na palavra de dia e de noite? Vamos aceitar o que Deus está nos trazendo de bom, que Ele só traz o que é bom, é a gente meditar na palavra de dia e de noite. Aí não tem como você não prosperar. Vamos prosperar porque estamos meditando na palavra de dia e de noite. Nós teremos não somente prosperidade de ter nossa casa, dizendo eu e a minha casa servimos ao Senhor, mas prosperidade também em dinheiro. Porque a obra que tem para nós, aqueles que somos fiéis a Jesus, é uma obra grande. Se você é fiel, se você realmente está entendendo qual é o propósito de Deus na tua vida, depois que Ele te tirou das trevas e te trouxe para a luz, Ele tem um propósito. E se está entendendo, se está fazendo, já estamos sabendo o que Deus tem para nós. Deus permite sofrimento, mas ninguém vai temer se está confiando em Deus, fazendo por Jesus, sabe o que Ele sofreu e hoje está destra do Pai intercedendo por nós. E qualquer um que sofrer por Ele, um dia vai estar com Ele, um corpo incorruptível, vivendo uma vida que nenhum demônio vai poder interromper. Lá não tem interrupção. Então, queridos, observou Ezequiel 22? Prestou atenção direitinho? Leia direitinho. Quando você chegar no discipulado, você já está com seu questionário respondido. Seja obediente, comece por aqui a obediência no seu discipulado. Você não vai para o discipulado para fazer ainda, você já chega com ele respondido. Seu discipulador também já chega com o discipulado com o questionário respondido e vocês e os discipuladores vão apenas comentar o que já responderam e orar e louvar ao Senhor. Nós temos uma música especial para discipulado. Espero que todos estejam já com ela bem decoradinha, cantando com muita alegria. Não é somente essa música que você vai louvar a Deus lá, você vai louvar também com outra, mas essa é a música oficial do discipulado. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. A música está falando do nosso assunto, portanto, essa é a principal para nós. E aí, com toda obediência, tenho certeza que nós entraremos nos melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Melhor obedecer do que sacrificar. Se obedecer, nós comeremos o melhor dessa terra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.